Olá, Deus abençoe a sua vida. Olha o que diz em Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim, o título da mensagem diz Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Ou seja, sempre eu e você, nós temos que largar tudo, ou seja, ter um tempo dedicado ao Senhor todos os dias, ou seja, pela manhã, quando acorda, ou seja, qualquer hora, ou seja, mais de manhã, principalmente, ou seja, quando você vai começar o dia, você tem que estar aos pés do Senhor, ou seja, lembrando de Deus, agradecendo a Deus pela manhã, pelo ar que você respira, ou seja, Deus não pode ser para você ali, você falar que serve a Deus e na hora que você precisar dele, você pedir a Deus, não. Deus, ele tem que estar sempre no seu pensamento, ou seja, sempre Deus tem que estar no centro da vontade, ou seja, Deus ele tem que estar sempre, ou seja, em primeiro lugar, ou seja, não deixe as obrigações, tudo que você for fazer primeiro, ou seja, lembra de Deus se você vai trabalhar, se você tem um trabalho, agradeça a Deus, ora a Deus, agradeça a Deus pelo aquele dia, aonde você vai estar aos pés de Jesus, ou seja, agradecendo a Ele, reconhecendo a Ele. Muitas são as pessoas que lembram do Senhor quando está na dificuldade, quando tudo está ruim, a pessoa lembra de Deus. Nós não podemos lembrar de Deus só nos momentos bons, ou seja, nos momentos difíceis, mas nós temos que permanecer, ou seja, sempre lembrando do Senhor, ou seja, aos pés, ou seja, Maria estava aos pés ali de Jesus, ou seja, estava reconhecendo a grandeza do Senhor, ou seja, nós temos que reconhecer a grandeza dele, depender dele, ou seja, não ficar preocupado com as outras coisas primeiro nós temos que colocar a nossa vida na vontade de Deus. Deus tem que ser Deus, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus. As outras coisas ficam para segundo plano, ou seja, se eu me preocupo com as outras coisas, ou seja, muitas das vezes as coisas desandam na vida, quando a pessoa distancia de Deus, a pessoa diz que serve a Deus, ela vai passando a se envolver mais com o trabalho, com outras coisas, com outros afazeres do que a Deus. Ou seja, nós temos que estar aos pés do Senhor, ou seja, sempre reconhecendo, buscando a Ele, orando, ou seja, sempre lembrando. Se hoje você teve um dia abençoado, agradeça a Deus. Se o seu dia foi difícil, agradeça a Deus, lembra de Deus. Ou seja, Deus está sempre te livrando, Deus está sempre provendo na sua vida, nos seus caminhos. Ou seja, Deus está sempre cuidando de mim, de você, agradeça a Ele. Ou seja, lembra do Senhor, porque a sua vida será abençoada. Tudo que você fazer será abençoado quando você lembra de Deus, quando você agradece a Deus, e a sua vida sempre vai ser abençoada. Deus vai estar te guardando a sua família,
aonde você está precisando, Deus vai estar abençoando. Ou seja, não é a preocupação, você ficar preocupado com isso, com aquilo, que você vai conseguir, ou seja, vencer nessa vida. Ou seja, quando Deus abençoa a sua vida, que você dá mais interesse às coisas que Deus te deu do que a Deus, passa um tempo, aquilo você perde. Ou seja, porque você não deu valor a Deus. Ali o diabo vem e destrói, ou seja, porque você está priorizando as coisas, você não está priorizando, você não está sendo grato a Deus. Olha o que diz mais no versículo 40. E Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se Aproximou-se Jesus e disse o Senhor: não importa que a minha irmã tenha deixar eu fique a servir sozinho. Ordene que, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda-se inquieta e preocupada com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Ou seja, quem escolhe o Senhor, escolhe a melhor parte, ou seja, em fazer a vontade dele. Ou seja, quando eu faço a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Ou seja, se naquele momento não está dando certo, mas eu estou fazendo a vontade do Senhor, vai chegar o dia, vai dar certo, vai ser abençoado. Ou seja, porque eu estou fazendo a vontade, eu fiz a escolha certa. Ou seja, com Jesus você toma a decisão certa, você anda na direção certa. Esteja sempre no caminho do Senhor, que tudo dará certo, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Você que ouvir essa palavra, que Deus possa tocar o seu coração, que a sua vida seja abençoada, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.